Pai do Senhor, irmãos, vamos falar sobre escatologia bíblica. Sabemos que é um tema vasto, um tema complexo. Então, dentro de alguns minutos, nós traremos uma pequena introdução a esse tema de grande relevância para aqueles que creem na palavra do Senhor. O texto para meditação se encontra em 1 aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Escatologia, ela deriva de duas palavras do grego. Primeira palavra, escatos, que significa último, e logos, que significa estudo. Portanto, escatologia, como dissemos anteriormente, é o estudo das últimas coisas, os acontecimentos finais do plano de Deus para a humanidade, toda a sua criação. A escatologia, ela não tem o objetivo de causar pânico, causar medo, mas trazer uma esperança para a humanidade. Ela revela que Deus, ele controla a história e que Cristo, ele voltará de forma definitiva para estabelecer, para afirmar o seu reino. Em Apocalipse 22, versículo 20, nós testemunhamos e testificamos o que estamos dizendo. O texto diz: ora vem, Senhor Jesus. Muitos pensam que estudar o fim dos tempos é apenas curiosidade. Porém, a Bíblia mostra que essa doutrina, ela possui alguns objetivos práticos. Ela serve para fortalecer a esperança, incentivar a santidade, consolar os crentes, alertar os incrédulos e, acima de tudo, mostrar a soberania e a grandeza do nosso Deus. Em 2 Pedro, versículo 11 e 12 do capítulo 3, diz que pessoas não devem ser em santo procedimento e piedade. Então, quem conhece o futuro preparado por Deus vive diferente no tempo presente. Vamos falar acerca da primeira e da segunda vinda de Cristo, trazer este paralelo. Na primeira vinda, Jesus, ele vem como servo, vem para salvar, morrer pelos nossos pecados e ressuscitar. Só que na segunda vinda, ele já não virá mais como servo, ele virá como Senhor, virá como Rei. Ele já não virá mais para salvar, mas ele virá para julgar. Na segunda vinda, ele não virá mais para morrer pelos nossos pecados, porque isso já foi feito. Ele virá para estabelecer o seu reino. Na segunda vinda, ele virá também para derrotar de forma definitiva Satanás e os seus demônios. Hebreus, capítulo 9, versículo 28, nos diz a palavra do Senhor: aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para salvação. Haverá também o arrebatamento da igreja, um tema que faz parte da escatologia bíblica. É um dos temas mais discutidos, esse que nós acabamos de ler o texto em 1 Tessalonicenses. Só que tem algumas características, e essas características precisam ser observadas. Cristo vem buscar a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os vivos serão transformados e não arrebatados. Primeiro passaremos por uma transformação, segundo o que Paulo escreveu na primeira carta aos Coríntios, em 1 Coríntios 15, 51 e 52, no abrir de olhos, os mortos ressuscitarão, serão transformados e depois sim seremos, após essa transformação, no corpo glorioso, seremos arrebatados. Existem três posições principais nas linhas de estudos acerca do arrebatamento. A primeira é a pré-tribulacionista, onde alguns defendem que a igreja
ela será arrebatada antes da grande tribulação. E um dos argumentos é que Deus ele livra o seu povo da ira futura. A igreja não aparece na tribulação em Apocalipse como agente na terra. Existe também o mesotribulacionista, onde alguns defendem que o arrebatamento acontecerá no meio da grande tribulação ou durante a grande tribulação. E existe aqueles que defendem a ideia do pós-tribulacionismo, quando a igreja ela passa pela tribulação e é arrebatada na volta visível de Cristo. Sobre a grande tribulação, a grande tribulação ela será um período de intenso sofrimento mundial. A gente tem textos base, eu não vou citar versículo por versículo, mas você pode conferir aí na sua Bíblia, que é o de Daniel capítulo 9, o texto de Mateus capítulo 24 e Apocalipse também no seu capítulo 6, fala acerca deste período de intenso sofrimento. Será um tempo onde haverão guerras, fome, perseguição, juízos divinos e domínio do anticristo. Jesus declarou isso em Mateus 24, 21, porque haverá então grande aflição. O anticristo ele é chamado de o homem da iniquidade, o filho da perdição. Em Tessalonicenses 2, capítulo 2, em Apocalipse 13, em Daniel 7, vai falar acerca disso. Tem algumas características para este anticristo. É um líder político mundial, ele dominará não apenas uma nação, não apenas uma província, mas dominará todo o mundo, toda a terra. Ele tem a característica também atribuída a ele como alguém que engana, alguém que promete, alguém que fala, alguém que provoca, promove o engano entre as nações. Ele exigirá também adoração, ele precisará ser adorado e perseguirá os santos. Então o anticristo, diferente do que alguns pensam e falam, não será alguém amante dos evangélicos, amante dos cristãos, não será alguém que tem uma visão boa dos crentes, não, vai ser alguém que perseguirá os crentes, vai ser alguém que vai também ter essa marca de uma liderança mundial e que vai exigir para si uma certa adoração. Haverá também o falso profeta. Apocalipse 13 nos apresenta este outro personagem. A sua função vai ser promover a adoração ao anticristo. Será como que um sacerdote do anticristo. Vai realizar sinais e vai também implantar a marca da besta. Apocalipse 13, 16. A seguir fala acerca desta marca aqui. Identifica a submissão ao anticristo. E ao longo da história surgiram muitas especulações sobre a sua forma, porém a Bíblia ela não descreve exatamente como será. O essencial é que representa lealdade e rebeldia contra Deus. Isso é a característica da marca da besta. A segunda vinda de Cristo, diferente do arrebatamento, aqui Cristo ele volta de forma visível. Todo olho verá. Apocalipse 19 nos descreve, nos mostra as características dessa segunda vinda. Ele vem, todo olho vai ver, ele vai vir com poder e glória, vai derrotar o anticristo, derrota os exércitos das nações, aí vem o período do milênio. Apocalipse 20 diz que será um período de 1000 anos em que Cristo ele reinará. E existem três interpretações principais, ou três crenças principais: o pré-milenismo, o amilenismo e o pós-milenismo. No pré-milenismo, Cristo ele retorna antes do milênio e reina literalmente por 1000 anos. O amilenismo diz que o milênio representa simbolicamente o atual reinado espiritual de Cristo. E o pós-milenismo diz que o evangelho transformará progressivamente o mundo antes da volta de Cristo. Após o milênio haverá o julgamento final. Após a derrota definitiva de Satanás, em Apocalipse 20 fala sobre isso, agora vai falar também sobre o trono branco. Após a derrota de Satanás vem o trono branco. Todos os mortos incrédulos comparecerão
diante de Deus. Os nomes que não estiverem dentro do livro ou escritos no livro da vida serão lançados no lago de fogo. Agora teremos o conhecimento acerca do novo céu, novos céus e também da nova terra. Ali não haverá morte, não haverá dor, não haverá lágrimas, não haverá pecado. Deus habitará no seu povo, com o seu povo, e em perfeita comunhão. Dentro dessa linha do tempo escatológica, eu creio, e não para levantar debate, mas eu creio numa visão pré-tribulacionista, que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, a era da igreja, aí vem o arrebatamento, a grande tribulação de 7 anos, aí vem a segunda vinda de Cristo, a prisão de Satanás, o milênio. Estou trazendo aqui uma cronologia, aí vem a soltura temporária de Satanás, a derrota final de Satanás, o julgamento, o grande trono branco, novos céus, nova terra, estado eterno. Então veja que a escatologia, ela não foi dada para alimentar especulações, mas para produzir uma vida de fidelidade, de santidade, de comprometimento com Deus. Então vigie constantemente, persevere na esperança, pregue o evangelho enquanto é tempo e confie na soberania de Deus sobre a história. A escatologia bíblica, ela aponta para a volta e o reinado definitivo de Cristo. Que Deus nos abençoe, que possamos continuar acreditando e esperando com paciência no Senhor.